Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo nós vamos continuar estudando aí, né, resolvendo as nossas questões do exame unificado de física, né, voltado aí para a pós-graduação aí do ensino de física, certo? Então, sem mais delongas, antes da gente iniciar as nossas resoluções, peço a vocês que me ajudem. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, certo? Aperta o sininho para o YouTube entender que você está gostando do canal, que o canal está fazendo você chegar na zênite, no ápice, na zeugma do seu conhecimento, ok? Não custa nada, eu lhe ajudo a estudar e você me ajuda a divulgar o conteúdo, certo? Para que outras pessoas possam obter esse conhecimento também, e aí a gente leva a educação para todos, ok? Então, sem mais delongas, vamos resolver mais uma questãozinha aí do EUF, certo? Essa questão está relacionada ao pêndulo duplo, né? O pêndulo duplo aí, onde nós temos aí duas partículas, certo? De massa M1 e massa M2, né? Como a gente consegue perceber aqui, ó, nós temos a massa 1, temos a massa 2 e duas hastes rígidas de massas desprezíveis, né? E comprimentos L1 e L2. Então, as massas dessas hastes aí são desprezíveis. É muito bom, porque aí a gente consegue diminuir, né, os problemas, né, que tem aí no pêndulo, então menos um problema aí pra gente, certo? Então, essa primeira haste ele fala que tem um comprimento L1, a segunda haste comprimento L2, e fala também que oscilam sobre a ação da gravidade, ou seja, existe aí a ação da gravidade, né, sobre essas massas, ok? Certo, então isso em um mesmo plano vertical, certo? Todas as duas aí estão sobre o mesmo plano vertical aqui, certo? Aqui nós temos, né, o suporte aí, né? Isso significa que esse é o nosso referencial, nosso ponto de origem, onde aqui nós vamos ter o nosso eixo X e aqui o nosso eixo Y, né? Construindo aí o nosso plano, ok? Cartesiano, certo? Então, sem mais delongas, vamos resolver a nossa questão, certo? A questão fala, considere G, né, a aceleração gravitacional, aqui, ó, certo? Aqui, constante, certo? E adotando como coordenadas generalizadas, né, são funções generalizadas que nós vamos trabalhar aqui nessa questão, os ângulos θ1, nós temos aqui, e θ2, certo? Da figura, obtenha esses subitens aqui. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, como eu venho fazendo, estudando com vocês aí item por item, né? Então, nós vamos encontrar nesse vídeo o item A, certo? Se não ficar muito longo, a gente pode também definir o item B nesse vídeo. Caso contrário, a gente deixa aí para o próximo vídeo, certo? Mas adianto a vocês que resolveremos todos os itens, afinal faz parte aí do nosso estudo para o exame unificado de física, certo? Então, vamos começar a nossa resolução. Bom, temos um pêndulo duplo aí, né? Onde nós vamos iniciar sabendo que a massa 1, ela tem uma coordenada x1, né? Tentar fazer aqui. Temos uma coordenada x1 e temos uma coordenada y1, certo? Da mesma forma, nós temos aqui a massa 2 com coordenadas x2, né? E y2, ok? Então, o item A, ele quer a energia cinética desse sistema. Bom, como nós temos as coordenadas, isso significa que se a gente puxar aqui essas coordenadas no plano, nós vamos ter, a gente vai ter aqui, ó, essa trajetória representando x1, né? Essa aqui, ó, representando x2. Aqui nós temos y1
E aqui nós temos o nosso Y2. Lembrando que essa é a origem, né, do movimento aí das hastes, né, que formam o pêndulo duplo. Então, se essa é a origem, o nosso Y está apontando para baixo. Logo, nós temos aí os Ys de forma negativa, né, quando se trata aí de energia potencial. Mas vamos trabalhar a energia cinética, né, para resolver o item A. Ok? Bom, feito isso aí, vamos definir a nossa energia cinética, certo? Então, a energia cinética, que eu vou representar por T, pode ser chamada também de K e também pode ser chamada de EC, né? Energia cinética, mas vamos representar por T, ok? Então, nós temos a energia cinética da massa 1, certo? Temos a energia cinética da massa 1 e temos a energia cinética da massa 2, certo? Então eu tenho T1 somando T2. Então essa é a energia total do nosso sistema, né? Certo? Então temos T1 e T2. Logo, quem seria T1 e T2? Então eu posso definir que T1, lembra que a energia cinética ela é a metade da massa multiplicando a velocidade, né, ao quadrado. Ou seja, a energia cinética depende da velocidade do espaço percorrido em um certo tempo, certo? Por tempo, ok? Daquele espaço. Logo, nós podemos definir o seguinte: T1, ele tem esse espaço aqui, ó, que é o que faz o vínculo dele com aquela haste lá de cima, né? Então esse espaço é que faz a massa 1 se movimentar para lá e para cá, certo? Então nós podemos definir o nosso L1 como o espaço, então eu preciso do L1 ponto, né? A derivada do espaço que me dá a velocidade, né? Isso em relação ao tempo. Então T1 será 1 sobre 2, que multiplica a massa do corpo 1, que multiplica a velocidade da massa 1, né? Do espaço da massa 1, que é a minha haste L1. Logo, eu preciso derivar o meu L1, porque aí a gente encontra a velocidade nesse espaço aí, certo? Ok? Bom, então, se a massa 1 está ligada a esse espaço, a massa 2 está ligada a L2, ok? Então, T2 vai ter energia cinética de 1 meio, fazer esse 2 direito, 1 meio da massa 2, que multiplica L ponto quadrado 2, certo? Então essa é a nossa energia cinética, mas ainda tem muito para ser trabalhado, certo? A gente precisa encontrar o nosso L1 e o nosso L2. Quem seria o nosso L1? Bom, o nosso L1, ele é o quadrado, né? Ele é o quadrado de x1 mais o quadrado de y1, certo? Porque estamos fazendo dessa forma. Bom, aqui ó, nós temos aqui L1, que a gente pode chamar de hipotenusa. Temos aqui o cateto adjacente ao ângulo, né? E temos o cateto oposto, que é o nosso x1. Então isso aqui é x1 e isso aqui é y1, certo? Logo nós temos aí um Pitágoras, né, para definir o nosso L1. Então o nosso L1, ele é L1 ao quadrado, né? É igual ao x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Agora, galera, quem seria o nosso L2? Bom, nosso L2 está relacionado à massa 2. Então, meu L2 ao quadrado será igual.
Bom, aqui nós temos, ó, o L2, onde ele depende de todo esse comprimento e de todo esse comprimento, certo? Logo, esse aqui é a soma de y1 mais y2 e aqui a soma de x2 mais x1. E aí nós teremos as posições aí do nosso M2, certo? Ok? Ok. Outra coisa, a gente percebe que o L2 ele está ligado ao L1. Então, a gente tem que somar L1 mais L2, certo? Somando L1 mais L2, a gente tem todo esse espaço. E esse espaço aqui é como se a gente tivesse a derivada em relação ao tempo desse triângulo maior retangular, certo? Ok? Então, nós sabemos que L2 será a soma de x1 de x2 ou x1, né? Vamos colocar x1 mais x2, isso ao quadrado, né? Isso ao quadrado, que aqui representa uma única variável, né? Mais y1 mais y2, certo? E isso ao quadrado. Então assim a gente define aí o nosso L2, certo? Para simplificar o nosso cálculo, vou substituir essa grandeza aqui, ó, essas grandezas aqui, ó, somatórias, por valores únicos, né? Então, x1 mais x2 eu vou chamar de y. E x1 y1 mais y2 eu chamo de y. E x1 mais x2 eu vou chamar de x. Ok? Certo. Então, feito isso, a gente pode agora continuar a nossa resolução. Bom, perceba que vamos só refazer aqui o nosso L2, né? O nosso L2 ao quadrado, ele vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Perceba que aqui na nossa energia cinética a gente precisa das derivadas, né? Ou seja, da velocidade do espaço aí de L1 e L2. Então, se a gente derivar L1 em relação ao tempo, nós vamos derivar x1 ao quadrado e vamos derivar y1 ao quadrado, certo? Então dessa forma a gente encontra aí a nossa velocidade em L1, né? L1 ponto ao quadrado mais x1 ponto ao quadrado mais y1 ponto ao quadrado, certo? Então aí nós temos as representações, certo? Para a gente substituir na nossa energia cinética total. Da mesma forma, nós vamos ter aqui, ó, o L2 ponto ao quadrado igual a x ponto quadrado mais y ponto ao quadrado, certo? Agora nós podemos substituir na nossa energia cinética, certo? Nossa energia cinética, ok? Então a nossa energia cinética ela pode ser definida por 1 sobre 2, que multiplica a massa 1, que multiplica o L1 ponto ao quadrado, e o L1 ponto ao quadrado é aquele valor ali, né? Esse valor aqui, certo? Então, vamos substituir aqui na nossa equação, ficando x1 ponto ao quadrado mais y1 ponto ao quadrado. Isso mais 1 sobre 2,
que multiplica a massa 2, que multiplica o L2 ponto ao quadrado, que é nosso x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado. Ok? Bom, agora é só encontrar as nossas variáveis, né? Eu preciso encontrar x1, y1, x e y, certo? Para a gente substituir e relacionar a nossa lagrangiana, né? Colocar as coordenadas em função das hastes, né? Para formar aí a nossa lagrangiana, certo? Então, como é que a gente faz isso? Bom, quem seria x1? Quem seria x1? Vamos lá. Bom, galera, x1, nós temos aqui esse ângulo. Seguindo a propriedade matemática, nós temos ângulos alternos e internos. Então, esse mesmo ângulo está aqui. Logo, ele é oposto a x1. Então, nós temos aí o cateto oposto, né? E o cateto oposto nós sabemos que o cateto oposto vou fazer aqui de passo a passo para vocês perceberem, né? O cateto oposto é o seno, né? O seno de θ1 é igual. Quem é o cateto oposto? x1, né? Isso sobre a hipotenusa, que é o nosso L1. Logo, x1 é igual a L1, né? Eu vou passar multiplicando. L1 multiplicando o seno de θ1. Certo? Isso vale também para o nosso y1, né? O y1 é o cateto adjacente, então eu tenho o cosseno, né? Cosseno de θ1 é igual a y1 sobre a hipotenusa, que é L1. Passando aqui esse camarada para lá, a gente vai ter... nós teremos y1 igual a L1, que multiplica o cosseno de θ1. Ok? Certo. Então, encontramos as variáveis aí, x1 e y1. Porém, nós precisamos das velocidades, né, desse espaço. X ponto e y ponto, né? 1, né? x1 ponto e y1 ponto. Então, precisamos das velocidades aí desse espaço. Logo, derivando isso aqui, nós teremos a derivada em relação ao tempo, né? Disso aqui, ó. A derivada em relação ao tempo dessa função aqui, certo? Ok? E isso aqui vai nos dar... Bom, a gente sabe que L1 é uma constante, logo ela pode sair da derivada, certo? Deixa eu ver aí, só um instante. Logo ela pode sair da derivada, então nós teremos L1 fora, que multiplica. Bom, aqui nós temos uma regra da cadeia, já que está relacionado à derivada total em relação ao tempo, né? Nós temos a derivada de fora pela derivada de dentro. Ou a gente pode fazer a derivada de dentro pela de fora, né? Tanto faz. Não altera os fatores, propriedade comutativa, né? Então, derivando dentro, nós temos θ em relação ao tempo, que vai ser θ1, né? θ1 ponto. θ1 ponto. E a de fora, que é o seno, a derivada é o cosseno, né? Cosseno de θ1. Ok? Certo. Isso aqui também pode ser representado, né, como x ponto, né?
já que está relacionado ao tempo. Então encontramos nosso x1, esse aqui é x1, né? Vou colocar direitinho aqui, para a gente não confundir com as outras variáveis em relação à massa 2, certo? Ok. Ok. Então aqui nós temos x1 ponto, e aqui é nosso x1, certo? Bom, então aqui nós temos o nosso x1 ponto. Eu preciso também do y1 ponto, né? Então, da mesma forma, a gente vai derivar o y1 em relação ao tempo, né? Derivada total em relação ao tempo dá desse valor aqui, ó, dessa função, que é o nosso y1, certo? Derivando isso aí, regra da cadeia, a derivada do cosseno é menos seno, né? O L1 é constante, então nós temos menos L1, que multiplica a derivada de dentro pela de fora, né? Derivada de dentro é θ1 ponto, que multiplica o seno, né? Derivada do cosseno é o seno de θ1, certo? Isso aqui é o mesmo que y.1, certo? Ok? Dessa forma a gente encontra aí a derivada de y, certo? y.1, certo? Só que a gente precisa do somatório das duas velocidades, dos dois espaços ao quadrado, certo? Para substituir dentro da nossa equação da energia cinética. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos elevar ao quadrado, né? Então nós vamos ter x.1 ao quadrado igual a L1 ponto θ.1, que multiplica o cosseno de θ1 e tudo isso ao quadrado, já que a gente elevou esse lado ao quadrado, né? Da mesma forma, o y, né? Y ponto ao quadrado vai ser L1, vai ser L1 θ.1 seno de θ1. Lembrando que isso aqui é negativo, mas como está elevado ao quadrado, a gente sabe que menos a ao quadrado vezes menos a ao quadrado, isso é igual a ao quadrado, né? Que nós temos aqui sinais negativos multiplicando, ficando positivo. Então nós temos aí a ao quadrado, né? Ok? Quer dizer, na verdade aqui nós temos menos a vezes menos a, né? Que se fosse menos a ao quadrado vezes menos a ao quadrado seria a quarta, né? Seria a quarta positivo. Mas nós queremos o quadrado. Então, menos a vezes menos a, nós temos a ao quadrado. Da mesma forma, a gente pode apagar esse sinal negativo, já que o valor está ao quadrado. Então, está tudo ao quadrado, certo? Positivo. Ok. Agora, a gente precisa da soma dessas duas funções, né? Dessas duas velocidades. Então, se a gente somar isso aqui, galera, o que nós teremos aqui, ó? Então eu vou levantar aqui um pouquinho, a gente colocar aqui mesmo o valor da soma, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, eu estou somando x.2 mais y.2, isso no espaço 1, né?
Isso da massa 1. E isso é igual... Bom, como isso aqui é uma multiplicação, então sabemos que todos eles estão elevados ao quadrado, né? Certo? Estamos elevando todos ao quadrado, ok? Logo, ao somar esses dois valores, nós teremos isso aqui igual, isso aqui igual na soma. Então, se os valores são iguais em cima e embaixo, significa que esses valores podem ser colocados em evidência, né? E aí vai restar apenas o cosseno quadrado somando o seno quadrado. Isso aqui é propriedade, identidade trigonométrica, né? Princípio fundamental da trigonometria. Seno quadrado de um certo ângulo mais o cosseno quadrado de um certo ângulo, do mesmo ângulo, né? Aqui, ó, nós temos a igualdade valendo 1, certo? Então, se isso vale 1, logo, esse aqui é o valor da soma das velocidades x1 ponto quadrado mais y1 ponto quadrado, certo? Então encontramos aí a nossa soma, certo? E para substituição dentro das nossas variáveis. E isso relacionando aí a nossa energia cinética com as hastes, né? Bom, encontremos esse termo, agora a gente precisa encontrar x ponto quadrado mais y ponto quadrado, certo? Vamos lá, brincadeira continua. Ok, vamos guardar aqui essa equação. Vamos guardar essa equação, certo? Daqui a pouco a gente vai utilizá-la, ok? Então, guardando ela, vamos para a próxima soma. Vamos lá. Vamos lá. Ok, então nós temos x ponto quadrado mais y ponto quadrado. Quem seria x? Quem seria x, né, primeiramente? X a gente definiu como sendo a soma de x1 mais x2, né? Então, x1 a gente definiu como L1, seno, né? Cateto oposto, seno de θ1. E x2, a gente percebe também lá em x2, ó, vamos voltar aqui. A gente percebe que x2 também, ó, também está oposto, né? Aqui, ó, oposto ao ângulo θ2, né? Então, nós vamos ter como cateto oposto, né? Vamos ter como cateto oposto o seno também, né? Então, x2 será L2, que multiplica o seno de θ2. Ok? Então, somando as duas hastes, a gente chega no comprimento da massa 2, certo? Ok? Bom, da mesma forma, nós queremos saber quem é y, né? Quem é nosso y. Bom, definimos como y1 mais y2, logo y1 é L1 cosseno de θ1, né? A gente definiu, mais y2, consequentemente, né? Será L2 cosseno de θ2, ok? Bom, encontrado as variáveis do espaço das massas 1 e 2, a gente pode agora derivar, né, esses caras aqui, já que nós queremos as velocidades, né, desse espaço
para depois somá-los, né? Para depois somá-los, certo? Então nós temos que derivar x, né? Derivando x, nós temos em relação ao tempo, isso aqui a gente já derivou, certo? Vai ser L1, é uma constante, θ1, ponto, né? E multiplica a derivada do seno, que é cosseno de θ1, mais L2, θ.2, né? Cosseno de θ2, ok? Bom, agora vamos fazer o mesmo com y, né? Derivar y em relação ao tempo. Então, derivando isso em relação ao tempo, nós temos menos L1 θ.1, certo? Que multiplica o seno de θ1, certo? Menos L2 θ.2, que multiplica o seno, né? O seno de θ2. Ok? Beleza, mas a gente quer a soma dessas velocidades ao quadrado, certo? Então a gente precisa elevar ao quadrado esses caras aqui, ó. Vamos elevar ao quadrado, ok? Elevando isso aqui ao quadrado, agora a gente pode somar, né? Certo? Então vamos primeiro destrinchar, né? Decompor, né? Esse produto notável, certo? Então, x quadrado, vamos lá, x quadrado primeiro, né? X ponto quadrado será igual, bom, o produto notável nós temos o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo e duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Ok? Então, utilizando essa propriedade, nós temos L1 θ.1 cosseno de θ1 ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é L2 θ.2 cosseno de θ2 ao quadrado. Isso mais, né, já que nós temos aqui sinais positivos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Então nós temos aqui esse cara, vou duplicar, tentar diminuir aqui um pouco, certo? Vezes esse cara aqui, duas vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Eu vou afastar aqui, eu diminuir um pouco nossa função, dá para colocar todo mundo aqui, certo? Então nós temos isso aqui, ok? Decompomos aí nosso produto notável de x ponto, certo? X ponto quadrado. Da mesma forma nós faremos com y. Y ponto ao quadrado será igual. Isso aqui, ó, o quadrado do primeiro, a mesma ocorrência lá da massa 1, né? Isso aqui vai ao quadrado, então fica positivo. Então nós temos L1 θ.1 que multiplica o seno de θ1, isso ao quadrado. Mas, da mesma forma, ó, o segundo termo ao quadrado vai me dar um valor positivo. Então nós teremos L2 θ.2 seno de θ2 ao quadrado, ok? Agora, menos com menos, já que nós vamos multiplicar o primeiro duas vezes o primeiro vezes o segundo, então menos com menos nós temos também um valor positivo aqui, né?
ok? Então será 2 vezes o primeiro. Vou pegar aqui o primeiro termo, certo? Copiar. 2 vezes o primeiro, ok? Que multiplica aí o segundo termo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Diminuir aqui um pouquinho. Diminuir mais. Ok. Temos nossas grandezas aí, nossas duas funções ao quadrado. Como a gente quer a soma dessas funções, então temos que somar, né? Temos que somar aqui, ó, esse cara, x ponto quadrado mais y ponto quadrado, e consequentemente somar seus respectivos valores, né? Se a gente somar isso aí, o que nós teremos? Bom, vamos lá. Nós temos x ponto quadrado mais y ponto quadrado, ok? Bom, somando esses dois aqui, ó, certo? Nós vamos ter L1 quadrado, θ.1 quadrado. Aqui nós temos L1 quadrado, θ.1 quadrado. Também teremos cosseno quadrado e seno quadrado. Então, a gente cai na mesma situação da massa 1. Vamos colocar em evidência L1 quadrado e θ.1 ao quadrado, certo? Logo, isso aqui ao quadrado vai nos dar 1, então vai ficar esse resultado aí. Como a gente fez aqui na massa 1, ó. Como a gente fez aqui na massa 1. Certo? Ok. Então, recapitulando, também teremos a soma desses dois caras aqui, né? Onde nós temos aí L2 e θ.2 ao quadrado, L2 θ.2 ao quadrado. Como estão somando, nós vamos colocar em evidência, ó, L2 ao quadrado, θ.2 ao quadrado. Cosseno quadrado, seno quadrado igual a 1, logo nós temos aí a nossa definição, certo? Agora, somando esses caras aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. O 2 ele se repete, L1 ele se repete, θ.1 se repete, θ.2 se repete e L2 se repete. Então esses valores nós vamos colocar em evidência, já que estamos somando, certo? Então nós vamos ter mais 2 L1, L2, θ.1, θ.2, ok? São os valores que nós colocamos em evidência, valores iguais na somatória aí desses dois termos. Certo? Agora o que nos restou foi cosseno θ1, cosseno θ2, somando seno θ1, seno θ2. Bom, galera, isso aqui é uma identidade trigonométrica, onde nós sabemos que, certo? Onde nós sabemos que o cosseno da soma de θ, né, da soma de θ1 menos θ2 é igual ao cosseno de θ1 que multiplica cosseno de θ2 mais, né, mais seno de θ1 que multiplica o seno, multiplica aí o seno de θ2, certo? Isso é uma identidade trigonométrica, né? Para quem não conhece, acho interessante
vocês estudem essas identidades, pois pode ser necessário em um formalismo lagrangiano, certo? Em uma questão do Elf. Ok? Isso você tem que saber. Certo? Então, sabendo isso aí, a gente pode simplesmente ok, a gente pode simplesmente substituir dentro da nossa equação, né? Vou refazer aqui, que teve um bug aqui. Teve um bug aqui, certo? Então a nossa equação ela estava o seguinte, né? Somatório x ponto quadrado mais y ponto quadrado é igual a L1 quadrado θ ponto 1 quadrado, né? Mais L2 ao quadrado θ ponto 2 quadrado mais 2 vezes L1 certo? Vezes L2 vezes θ ponto 1 vezes θ ponto 2. Ok? Ok, tudo certo. Então, restando apenas a somatória dos termos trigonométricos, né? Onde a gente sabe que somando aqueles termos em questão ali, vai ser cosseno de θ1 menos θ2. Então, a gente vai acrescentar isso aí na nossa equação, certo? Vou até diminuir para a gente conseguir colocar, né? Ok? Ok, então isso aqui multiplicando aí o nosso cosseno de θ1 menos θ2, certo? Bom, e aí tá nosso somatório de x ponto ao quadrado e y ponto quadrado, certo? Ok? Ok, então agora vamos montar a nossa energia cinética, né? A gente lembra que a energia cinética, é isso aqui, né? E nós já obtemos esses valores aí, certo? Mas só para relembrar, eu vou colocar aqui, pra gente lembrar, certo? São esses valores aí, certo? Só pra gente relembrar que são esses valores aí. Então nós temos a energia cinética como sendo E1 sobre 2, massa 1, que multiplica esse cara aqui, que a gente encontrou como L1, né, ao quadrado, ponto θ 1 ao quadrado, ok? Foi isso que a gente definiu, mais metade da massa 2, que multiplica esse cara aqui, que a gente definiu ele aqui, né? Certo? É uma questão um pouquinho complexa, certo? Tem que ter um certo conhecimento, tem que conhecer a equação de Lagrange, como chegar na equação, certo? Tem que conhecer o termo de energia cinética, energia potencial, para poder resolver uma questão como essa. Mas não é o fim do mundo, certo? A gente consegue chegar a um resultado. Então, nós temos aqui o nosso x ponto mais o nosso y ponto. E aí, a gente poderia dizer que já encontramos aí a nossa energia cinética, certo? Essa é a nossa energia cinética.
Podemos simplificar? Podemos, né? Mas dessa forma a gente encontra aí a nossa energia cinética do sistema, ok? Então aqui é a nossa energia cinética, certo? Bom, galera, como eu falei para vocês, são questões um pouquinho complexas, certo? Que levam um certo tempo para resolver. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Esse é o item A, nós resolvemos, certo? É o gabarito aí da nossa questão. Resolvemos, encontramos a energia cinética, certo? Bom, agradeço por ter ficado até aqui. Nosso item A foi resolvido. Peço a vocês que continue assistindo, certo? Quem não entendeu, pausa o vídeo, volta do início, tenta compreender como a gente chegou ao resultado, ok? E não desista, seja firme, só os fortes permanecem, ok? Então, aperte o sininho, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o YouTube lhe mandar notificações das novas resoluções que serão postadas no canal. Ok? Valeu, galera. Valeu, monstro. Um abraço, fique com Deus, boa sorte e até a próxima resolução.